Você sabe como seria uma aula atraente para o aluno 5.0? Falo já depois que rodar a vinheta. Eu sou a professora Sandra, este é o canal Rumo Pedagógico. Falo para você que gosta de educação assim como eu. Nessa série de vídeos que eu estou fazendo, falando sobre as relações pedagógicas ou a interação professor-aluno e o quão elas interferem na aprendizagem do aluno. No vídeo passado eu falei como é a geração de aluno que está posta hoje, que eles aprendem de múltiplas maneiras, eles são multifocais, eles são rápidos, eles são ágeis, eles gostam de desafios. E hoje a minha proposta é falar como seria então uma aula que atraia esses nossos alunos que temos hoje aí de uma geração tão diferente da maioria dos professores. O autor Rui Fava, ele diz que os meios hoje contribuem para que o aluno ele tenha participação na aprendizagem e não só interação. Por quê? Porque na interação você reage daquilo que já está posto e a participação você é convidado desde a formulação de uma ideia, né, a ter ali a sua contribuição desde a formulação da ideia. Então essa aula nossa hoje, ela tem que pensar nesse aluno desse formato. A maioria dos alunos de hoje, 2020, né, não sei daqui quanto tempo alguém pode estar assistindo esse vídeo, pode ser que a situação já seja outra, mas o aluno de hoje tem como diversão os meios digitais, os games, os jogos, tudo isso é muito atrativo para eles. Então, como que seria uma aula minimamente atrativa para esse nosso aluno de hoje? Tem que ser uma aula desafiadora. Os alunos de hoje, eles gostam de desafios, eles são movidos a desafios. Também tem que ser muito visual. O nosso aluno hoje, ele tem preferência pelos conteúdos visuais, os vídeos, as fotos, os infográficos que já trazem ali o conteúdo de uma forma resumida, em esquemas, que ele bate o olho e já entende. Então, a proposta da nossa aula ela tem que ter esse caráter um tanto quanto visual, porque isso atrai o aluno, eles têm essa preferência. Eles gostam de conteúdos curtos, objetivos, que sejam tratados por meio de jogos, de teste, com situação, problema real, né? Que sejam situações assim que tragam a realidade deles, que eles discutam aquilo que é verdade na vida deles. Situações que estimulem a tomada de decisões, porque eles não têm medo de se arriscar, eles não têm medo de perceber o novo. Isso também os atrai bastante. As aulas também, elas precisam estimular a criatividade dos alunos. Quando eu falo de criatividade, eu não estou falando só das artes, né? Eu estou falando da criatividade nas ideias, porque os alunos de hoje, eles gostam das coisas rápidas. E quem é rápido, ele tem que ser criativo, porque ele tem que achar meios rápidos para resolver os seus problemas, para se livrar deles e já partir para uma outra etapa, já partir para uma outra meta. Então isso tudo mobiliza os nossos alunos e as nossas aulas elas têm que ser pensadas dessa forma. Elas têm que ser dinâmicas, elas não podem ser paradas, monótonas, com o mesmo recurso por muito tempo ou com a mesma situação pedagógica por muito tempo. Os nossos alunos também conseguem mobilizar os diversos sentidos. Eu já falei isso também, o quanto mobilizar mais de um sentido é importante. Tá aqui o vídeo para vocês, podem olhar depois. Mas esses nossos alunos, eles conseguem mobilizar vários sentidos ao mesmo tempo. Eles conseguem ouvir ao mesmo tempo que falam, ao mesmo tempo que leem. Então, uma aula que traga também isso. O professor, ele tem que ter um domínio da interdisciplinaridade,
ele tem que saber que hoje só a minha disciplina, hoje ela não dá conta dessa aula que eu preciso trazer tão diferente para esses alunos que temos hoje. Então, se eu sou uma professora de língua portuguesa, eu sei que eu vou ter que fazer uso da linguagem matemática, eu sei que eu vou ter que fazer uso dos conceitos da geografia, então eu tenho que estudar e tenho que fazer essa interdisciplinaridade na minha aula, para eu poder atender esse anseio desses alunos tão diferentes que temos hoje do que nós vivemos, da forma que nós aprendemos na nossa geração, nós que já temos aí mais de 35 anos, como é o meu caso. Então eu já falei em vídeos anteriores desse choque que parece que o professor quer consertar o aluno, mas ele não está disforme, ele é o aluno que temos hoje. E o aluno, ele parece que quer ir contra o professor, que ele diz que tem ideias conservadoras, né? Mas não é ideia conservadora, foi a forma que nós fomos, que nós aprendemos. Mas nós temos que fazer uma reflexão, estudar sobre esse aluno que está posto aí e mudar as nossas aulas para que atendam, para que chamem atenção, para que motivem esses alunos. Senão, nós vamos ter, não vou dizer o esvaziamento da escola, mas nós vamos ter aulas pouco atrativas, nas quais as relações pedagógicas vão ser dificultadas, porque nós estamos dando uma aula que não atrai o aluno, mas de repente a gente não entende que não é que o aluno não queira, é que aquilo não está sendo atrativo. Então nós temos que ter essa percepção, nós temos que estudar nesse sentido e preparar as nossas aulas nesse sentido. Às vezes a gente se preocupa muito com os recursos que a gente vai usar. Não, porque eu quero usar recursos que chamem a atenção do aluno. Veja, os recursos eles chamam a atenção num primeiro momento, mas a gente não consegue manter uma classe engajada só porque nós usamos recursos diferentes. Por exemplo, não é o mesmo efeito você passar uma lição na lousa ou você projetar, né, numa lousa digital ou num projetor de slide. É necessário propor aulas em novos formatos, mas não podemos jamais esquecer os nossos conteúdos, os nossos objetivos, sempre com a finalidade maior da aprendizagem do aluno e que seja uma aprendizagem útil para o aluno e que seja a aprendizagem que vai fazer diferença na vida dele. Ademais, o professor que quiser manter uma relação pedagógica de sucesso com os alunos que estão aí, ele tem que ser um mestre na comunicação, tanto na comunicação oral como na comunicação escrita, na verbal, na não verbal. Este professor tem que ter este domínio. Então, caros colegas, não existe uma fórmula mágica, mas é necessário e urgente que adaptemos o nosso ensino ao público-alvo aprendente, que no caso é essa geração que está aí posta tão diferente da nossa. Por que o Google é chamado de professor, né? Porque o Google responde tudo de forma muito rápida e sem fazer julgamento. Porque pode ser o assunto mais insignificante, ele joga lá no Google, ele tem a resposta, né? É lógico que ele tem que saber filtrar qual é a resposta certa, mas ele tem a resposta e sem ter nenhum julgamento sobre aquilo que ele perguntou. O que às vezes nas nossas aulas acontece, o aluno pergunta, os outros julgam, mas perguntando isso de novo, ou então a gente mesmo, né? Nossa, mas acabei de falar, né? Então isso traz também um certo ruído nessa comunicação e nessas relações pedagógicas. Então, respondendo à pergunta inicial, como seria uma aula para o aluno 5.0, tem que ser curta, desafiadora, com problemas reais, que tenha aplicação rápida, muito visual, que movimente esquemas mentais e ainda mais que preze pelas habilidades ou pelas competências socioemocionais tão necessárias hoje. Tudo isso sem se distanciar dos necessários conteúdos escolares que os currículos apresentam. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre as dimensões das relações pedagógicas. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.